Olá, é uma grande alegria receber aqui hoje a Letícia Lima, professora do Instituto Federal de Brasília, com pós-doutorado na Universidade de Las Palmas de Gran Canária e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. A Letícia integra o LEPS, que é o Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasília. Letícia, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada, Daniela. Obrigada ao blog. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma satisfação. Me sinto lisonjeada de estar aqui com você. Obrigadíssima. Letícia, durante o seu pós-doc, você pesquisou as facilidades e as limitações, que são encontradas por turistas com alguma deficiência. Você poderia comentar com a gente quais foram as maiores limitações que você encontrou no seu estudo, assim como as facilidades que eles encontraram? Sim, cada tipo de deficiência tem uma limitação específica, né? Então, esse tipo de deficiência, ele vai envolver, né, desde o planejamento da viagem, né? Então, uma das principais limitações que a gente encontrou em todas as deficiências é a questão do planejamento, né, da viagem. Então, muitas vezes o lugar é acessível, o espaço é acessível, aquele destino turístico, aquele produto, ele é acessível, mas para o turista com deficiência chegar naquele local, ele precisa de um planejamento. Então, ele vai fazer uma pesquisa no site, ou ele vai para uma agência de viagem. Então, esses indicadores, né, que se dizem acessíveis, muitas vezes eles não estão acessíveis durante o planejamento da viagem para aquele tipo de deficiência, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela, ela vai para uma agência procurar um destino e, entretanto, essa agência ela não está disponível para ela, por exemplo, um funcionário que tem capacitação, que tem um treinamento para atender aquela pessoa. Como eu falei no início, para aquele tipo de deficiência, uma pessoa, por exemplo, que é surda, será que ela vai encontrar numa agência um intérprete de Libras, né? Uma pessoa que é cega, ela vai planejar a viagem. Será que quando ela entrar num site, ela vai ter um site que vai ter um leitor de tela, que vai ter um site acessível para ela? Então, essa é a primeira limitação que começa no planejamento da viagem. Outra limitação é a questão do transporte, né? É, o transporte ele é um elemento fundamental para o acesso aos atrativos, né, turísticos. Então, quando o planejador pensa, ele tem que pensar desde o planejamento até o acesso, o deslocamento a esse destino. Então, a praia, ela é acessível, mas como é que um turista que tem deficiência física vai chegar naquela praia, né? Então, esse é o segundo elemento. E o outro elemento de limitação, de restrição também, é a questão da acessibilidade atitudinal, que é o preparo das pessoas para atender. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas querem ajudar, elas querem atender, mas elas não sabem como, por desinformação, por ignorância, por falta de conhecimento de como proceder. Então, você está numa estação de metrô, por exemplo, já passei por essa situação, e a pessoa está lá com deficiência e eu vi uma pessoa que não gostaria de ajudar, mas não sabe como fazer, né? Eu tenho uma pessoa cega, um turista cego, eu toco nele, como eu faço? Eu pergunto, eu vou indicar o caminho, uma pessoa que está, um turista com cadeira de rodas, né? Eu posso carregar a pessoa, eu toco, então a acessibilidade atitudinal, ela também é uma limitação, né? Que vai passar também pela desinformação das pessoas, né? Não é questão somente de conscientização, é desinformação e muitas vezes ignorância também, né? É, e uma outra limitação que a gente encontrou também, que ainda existe muito, não só nos países subdesenvolvidos, né, e também na Europa como um todo, é global, né, é a questão da discriminação das pessoas com deficiência.
embora a gente tenha tratados, dispositivos legais para minimizar ou para apoiar as pessoas com deficiência nesse sentido, né? Por exemplo, na Europa a gente tem o Tratado de Amsterdão, né? Que lá no artigo 19 né, do tratado vai falar sobre o funcionamento, né, da União Europeia, dessa discriminação que é baseada nas deficiências. Aqui no Brasil, a gente tem a própria Constituição Federal, que é no artigo 88. A gente tem também na Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei 3.146, no artigo 28, né, que é dever do Estado, da família, da sociedade, da comunidade escolar, né, assegurar a educação, assegurar o lazer, né, e evitar toda forma de violência, negligência e também a discriminação, apesar de tudo isso, a gente ainda vê, mesmo que às vezes sutil, né, a questão da discriminação nos espaços públicos, privados, de lazer, e, nesses espaços que a gente estudou também, né? E você perguntou também a questão das facilidades, né? Nesses, Exatamente. tá, de facilidade, também depende muito de cada destino, porque a gente viu que nessa pesquisa que alguns destinos eles estão mais adaptados, mais acessíveis para a pessoa com deficiência física, outros destinos estão mais adaptados para a pessoa com deficiência visual, ou seja, pessoas cegas. Por exemplo, na Espanha, tem destinos que estão mais preparados para atender pessoas com deficiência visual, para pessoas cegas. Embora a Espanha seja um país que já avançou muito, né, eles já estão trabalhando com facilidades que englobem é, várias deficiências, né? Então, isso também vai depender do país e do destino. Agora, tem países que disponibilizam uma grande informação de roteiros, de experiências turísticas de maneira global, né? Guias no próprio site, internet, que vai ter lá, por exemplo, experiências turísticas para deficiência visual, para pessoa com deficiência física, para pessoa surda. Existe também países e destinos que já estão complementando isso a título de facilidade, né? Destinos, espaços que você pode frequentar com cães, né? Com cães guia, né? É, Isso é muito interessante, né, isso é Letícia? muito, Isso é isso muito é interessante. muito interessante. E existe, né? Avanços também e facilidades para turistas com deficiências, também as outras facilidades que nós encontramos foram experiências turísticas que estão qualificando os seus produtos, não somente para um tipo de deficiência. Letícia, no seu estudo você analisou de forma segmentada as diversas deficiências ou você analisou como um todo? E eu gostaria de saber se você acredita que há algum grupo que tenha mais dificuldades do que outros, né? Então, por exemplo, no turismo inclusivo, é mais difícil para uma pessoa cadeirante ou para uma pessoa surda ou com baixa acuidade auditiva, ou para pessoa cega, ou para uma pessoa que tem um déficit cognitivo, né? Então, eu queria entender um pouco mais profundamente essas questões. Se tem algum grupo que você identificou que tenha maior dificuldade de fazer um turismo inclusivo, que esteja realmente pouco incluída na atividade turística, assim dizendo. No estudo do pós-doc, eu e o professor Roberto Rendeiro, a gente procurou seguir é, uma, uma hierarquização de Darcy, de Simon Darcy, né? E aí lá nós podemos agrupar tipos de deficiência, né? Isso é uma limitação nas pesquisas. É interessante destacar que cada tipo de deficiência, cada grupo de deficiência, ele vai ter as suas necessidades específicas,
as suas limitações e as suas facilidades, e também versus cada tipo de produto. Então, esse é um tipo de pesquisa que justamente ela é um desafio porque é um binômio, é o tipo da deficiência versus o tipo de atração. Então, é, existe essa complexidade. Na nossa pesquisa, a gente fez assim, nós trabalhamos com grupos focais de turistas que já tinham muitas experiências em viagens, turistas, por exemplo, turistas com deficiência visual, cegos, que praticavam, que tinham experiências de viajar com ou sem com guia, de viajar acompanhados ou não. Fizemos um outro grupo focal, que era somente com pessoas com deficiência física, e nesse grupo nós trabalhamos, nós entrevistamos turistas com deficiência, usuários de cadeira de rodas, turistas com baixa ou nenhum tipo de locomoção, e também um terceiro grupo para que entrevistamos no grupo focal turistas com deficiência auditiva, mas aí foi somente surdos, né? Então foi um grupo de surdos que também o nosso foco o nosso critério de seleção foi que as pessoas, esses turistas já tinham experimentado viagens tanto na Espanha como na Europa, e alguns deles, inclusive, na Ásia e na Oceania. Esse foi um critério que a gente utilizou, né? Aí você tinha feito uma outra pergunta? Ou era isso? Se Não, algum tá. grupo desse, Algum algum grupo tem a maior tinha mais. dificuldade. Esse tipo de mensuração é muito complexa, né? A gente avaliar qual é o grupo de pessoa, qual é o tipo de deficiência que tem mais ou menos deficiência. É praticamente impossível, porque isso vai depender principalmente da questão de como essa pessoa lida com o deslocamento, depende da própria, começa lá na aceitação dela, se ela está disposta, se ela se aceita, né, naquela condição, inclusive, de passar como a gente já comentou na primeira pergunta, de passar por determinadas situações, de passar por determinadas limitações, e também vai depender, é tão sutil e tão complexo, que para algumas pessoas com deficiência, essa limitação de deslocamento, ou seja, ela do espaço físico, alguma limitação urbanística, arquitetônica, ou inclusive até de acessibilidade atitudinal, pode lidar muito bem com isso, já está acostumada. E para outras pessoas, isso realmente ela vai ser um atendimento ali. Eu tive contato com uma pessoa com deficiência que teve problema em um atendimento e nunca mais viajou, né? Então, ela nunca mais quis sair de casa para fazer uma viagem de turismo, né? Então, isso é muito difícil de mencionar, né? Essa dimensão do qual que é mais difícil para um para outro, é praticamente impossível, porque isso vai depender do olhar de cada um, da sensação da pessoa, de como ela se sente em cada tipo de deslocamento. Perfeito, Letícia. Você acha que os destinos, de uma forma geral, estão preparados para lidar com turistas com deficiências? E há algum país, de referência com boas práticas a serem seguidas, né? Você já comentou aqui um pouco da Espanha, mas você ressaltaria mais algum outro país ou alguma região, ou até mesmo algum destino brasileiro que você queira compartilhar com a gente? Os países, né, tem alguns que estão mais avançados, né, em alguns tipos, né, de acessibilidade, e outros estão mais completos porque começaram mais cedo também, tanto na questão dos dispositivos legais, como nas parcerias público-privada, como na questão da própria pesquisa científica, né? Bom, além da Espanha, como exemplo é um país que faz um planejamento a longo prazo, né, dos atrativos, dos eventos que vai receber, o Reino Unido, né? Por exemplo, agora eles vão receber
em 2031 os Jogos Mundiais de Verão das Olimpíadas, né, de pessoas com deficiência. Então, eles já lançaram agora, salvo engano, foi na semana passada, um documento com 32 diretrizes para esse evento que vai ocorrer em 2031. E por que que essa é uma boa prática? Por que que eu gosto de citar essa boa prática? Porque nessa pesquisa, para essa formatação dessas 32 diretrizes, eles pesquisaram 1.300 pessoas com deficiência, né? Então, foi feita uma pesquisa que originou essas diretrizes, né? Então, quando você coloca as pessoas com deficiência, que são os usuários, tanto dos eventos, dos espaços de lazer, para fomentar e para pensar a questão de diretrizes, de políticas públicas, né? Ela é essencial. Então, isso é um bom exemplo, né, do Reino Unido. Nesse mesmo exemplo, eu gostaria é importante também destacar que esse documento que eles lançaram é um documento acessível, né? O documento, ele tem, e a pesquisa também ela foi acessível, né? O formato dela foi todo acessível e o resultado também. Então, ele incluiu o que nesse documento? Tradução em libras, né? A leitura com as letras ampliadas, tinha braille, CD, áudio, né? Então, esse documento, tanto a pesquisa como o resultado também, ele vai poder ser acessado pelas pessoas com deficiência, né? A Austrália, ela também, ela tem a questão de boas práticas, a questão da produção científica, a publicação, a pesquisa, o aprofundamento das bases, dos conceitos, também tem muitos atrativos acessíveis. A Espanha tem trabalhado na especialização dos roteiros, tem trabalhado também, além da legislação, na qualificação dos destinos para cada tipo de deficiência. Alguns museus em Madrid que já avançaram muito na questão de acessibilidade como um todo para vários tipos de deficiência. Começou ali, a gente tinha ali o Museu do Prado, com algumas obras em alto relevo, com a técnica Didu, e também Ávila, na Espanha, né? Ávila também começou com 5, 10 maquetes das muralhas de Ávila tifilológicas, né? Então, essas maquetes tifilológicas, claro que elas fomentam outras experiências também, outros destinos a se adequarem e também a trabalharem com a questão da complementaridade. A outra boa prática, o próprio aplicativo do Tour for All, que é uma aplicação também que vem sendo aprimorada. Portugal entrou também nessa aplicação com a Espanha para não serem tão competitivos, tão concorrentes, mas trabalharem com alguns destinos em complementaridade. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma experiência também que me chamou muita atenção no Canadá, que é no National Park de Banff, um parque nacional que tem no estado de Alberta, e eles naturalmente começaram a trabalhar com centros de visitação, esses centros de visitação dentro do parque, alguns museus com acessibilidade funcional e com tecnologia multissensorial, né? Então, assim, o turista com deficiência visual ou com deficiência intelectual, ele pode ter noção, por exemplo, do espaço físico do parque, uma interação sensorial também, né? Que tipo de animais que tem no parque, e isso tudo eu acredito até que seja resultado de alguns estudos da Universidade de Calgary, do Multisensory Research Studio, que é um estúdio multissensorial que é liderado pela professora Kathleen Sitter, da Universidade de Calgary. Então, essas boas práticas, elas vêm também de pesquisas, estudos, de pessoas que estão empenhadas em aplicar essas tecnologias, capacitações também, né? Capacitações para acessibilidade atitudinal. Você perguntou do Brasil, boa prática do Brasil, a gente tem, o Ministério do Turismo tem trabalhado o programa de turismo acessível,
A gente tem uma plataforma de qualificação que tem vários cursos por tipo de deficiência, está disponível, é gratuito, e isso passa a ser também passa a ter inclusão, porque quando você dá acesso gratuito à capacitação e à disponibilização de informações numa plataforma por tipo de deficiência, como orientar pessoas cegas, isso também é uma boa prática, porque isso vai fomentar a acessibilidade atitudinal, que é o que a gente falou lá no começo, que é o Sim. atendimento. Letícia, é fantástico, assim, né? Essas boas práticas que você compartilhou aqui com a gente, assim, né? Cada uma mais incrível que a outra, né? Então, realmente, né? Eu espero que essas boas práticas possam ser replicadas em outros destinos, né? Eu sei que uma das suas áreas de estudo também é a área de eventos, né? E a gente vê cada vez mais, a gente tem investimentos em eventos, cada vez mais eventos tecnológicos, e aí eu quero, assim, ir na base do problema. Você acha que os organizadores dos eventos, estão preocupados com as pessoas com deficiência e estão, num processo de transformar esses eventos em eventos mais inclusivos? Eu acho que já avançou, eu acho que já avançou muito aqui no Brasil, principalmente. A gente tem muitas ações afirmativas, políticas públicas com ações afirmativas, editais que exigem, né, que asseguram que para financiamento o evento ele precisa ter a contratação de pessoas com deficiência. Embora a gente espera que o empresário ele tenha essa consciência, essa sensibilização, se ele não tem, para ele ter aquele financiamento, ele vai ter que ter na equipe dele a pessoa com deficiência, contratado, né, como colaborador. Essas pessoas também que estão trabalhando nos eventos, elas também acabam que estimulando e conscientizando, fomentando essa cultura de inclusão, né? Então, os empresários, os que estão mais sensibilizados sempre contrataram, e aqueles que não estão, eles estão agora e se esbarrando na questão da obrigatoriedade da contratação, né? Letícia, e uma coisa assim, acho que um grande desafio também são os eventos híbridos, né? A gente já tem uma dificuldade tecnológica para que esses eventos aconteçam, né? Porque não é um evento completamente online, né? Então, tem que cuidar da parte presencial do evento e da parte da transmissão remota e da participação online. E eu queria saber quais são os desafios para incluir pessoas com deficiência nesses eventos híbridos. A primeira coisa é você, quem está na organização, quem está na organização do evento e na operacionalização, ele saber que a pessoa que vai fazer a inscrição, né, ela tem que saber se aquela pessoa que vai participar do evento, qual é o tipo de deficiência. E saber também que os eventos híbridos online, ele tem um alcance, ele é gigantesco, né? Gigantesco. Então, às vezes você não tem ali participando no seu evento, como a gente aqui, às vezes pode não ter nenhum, né, no evento, a pessoa ela não se declarou na inscrição que ela tem alguma deficiência, mas esse vídeo vai chegar para ela, né? Então, hoje a gente tem uma recomendação que eu dou para esses organizadores, é a questão da visitação desses operadores, né? Digamos, construtores de softwares, né? De páginas, webs, é o W3C, onde tem os padrões de acessibilidade. Então, às vezes, são coisas simples que é colocado no site, né? Na página do evento, né? Então, esse é uma recomendação. Esse grupo de pessoas que pensam sites, páginas, tecnologias assistivas é um grupo que cresceu muito em todo o mundo. Lembrar que, para além das deficiências, essas que a gente comentou, tem também as deficiências ocultas, que são aquelas deficiências né, que muitas vezes a pessoa ela não quer declarar, mas elas existem, pessoas
questão de doenças raras, doenças autoimunes. Também a gente pensa muito na questão da janela em libras, tem a questão do closed caption. As próprias plataformas, Dani, hoje elas fornecem já esses recursos de acessibilidade. E aí as pessoas elas não conhecem, né? Os organizadores não conhecem. Por exemplo, aqui no nosso curso de eventos, a gente teve que fazer uma reformulação dessa grade pós-pandemia, da grade de ensino, porque a pandemia ela trouxe essa demanda, né? Todo mundo teve que ficar na tela. E muitos desses requisitos de acessibilidades, né, dos eventos híbridos, eles não são só para pessoas com deficiência, é para a gente também. A gente, às vezes, está cansado de ler uma tela e a gente pode colocar um recurso para escurecer a tela. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, a gente precisa ouvir, estudar alguma coisa à noite, mas não pode ouvir no som alto porque tem alguém do lado e a gente começa a ler as legendas. Então, tem toda a questão da acessibilidade também da rede social. O Instagram tem requisitos e recursos de acessibilidade também. E aí, agora, as pessoas elas estão lançando mão desses requisitos, elas estão nos eventos híbridos, isso é fundamental. É conhecer a tecnologia. No nosso aparelho celular, qualquer aparelho, tanto da Samsung quanto da Apple, tem esses requisitos. Você vai lá, aquele primeiro ícone onde você vai fazer as configurações, você vai colocar acessibilidade. Você tem o VoiceOver, tudo isso é utilizado no evento híbrido. O VoiceOver, você tem o leitor de tela, você tem um dispositivo que pode ler a informação para você, e vem um som, uma voz, e você coloca se a voz ela vai ser falada rapidamente ou lentamente, dependendo da situação, o contexto que você se encontra, ou dependendo da deficiência, né, que a pessoa tem. Outra coisa interessante também que muitos eventos híbridos já passam a pensar é a questão da acessibilidade nos documentos também. O PDF ele pode ser acessível, um documento Word ele pode ser acessível, né? De que forma? Depende da deficiência da pessoa, né? Se ela é daltônica, se ela que não consegue ler em determinado tipo de letra, e aí é sans sarifa. Então tem diversos desdobramentos e aprofundamentos de tipos, níveis de acessibilidade para cada tipo de deficiência. Letícia, uma coisa que a gente vê, né? De uma forma geral, os destinos têm uma preocupação muito grande de garantir o acesso às áreas naturais. Como que a gente pode possibilitar o acesso, por exemplo, ao turismo de sol e praia, para as pessoas com deficiência? E principalmente em países e em destinos que têm essa demanda, né, de turista de sol e praia. Os turistas com deficiência hoje têm frequentado muito esses espaços, né? Embora alguns empresários pensem que seja, e alguns governos também, né? Infelizmente pensam em simplesmente colocar uma cadeira anfíbia na praia. Então a gente já viu, a gente vê ainda, né? Destinos de praia, né, que colocam assim, a nossa praia é acessível e colocam uma cadeira anfíbia na praia. Não é isso, né? É claro que não é isso. Como que esse turista vai chegar lá, né? Como vai ser o deslocamento dele, né? Como ele vai acessar a praia e como ele vai chegar nessa cadeira anfíbia, né? Então, tem os maiores sucessos desses destinos, como por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de falar é Tenerife, a Arona. É a parceria público-privada. Esses desafios dessas parcerias, elas fomentam e essas dimensões que é a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade urbanística do espaço, né? E a adaptação funcional também, porque às vezes a gente vê também alguns destinos colocando, estão seguindo uma normatização, aqui no Brasil a gente tem a BNT 9050, né, que vai direcionar, vai regulamentar e vai orientar a questão da acessibilidade arquitetônica. Mas será que ela é funcional? Será que eu tenho que fazer uma rampa e olhar somente que ela é 9 graus, né, de inclinação? Ou eu tenho que olhar o entorno, o todo? Né? Então, o que está faltando
é as pessoas que trabalham nessa temática incluírem as pessoas com deficiência para trabalharem esses espaços, né? Porque elas são os usuários, né? Então, nas praias, a gente tem a questão da acessibilidade arquitetônica, que é como ela vai acessar a praia, como ela vai estacionar o carro, porque tem turistas com deficiência física que dirigem o carro. Então, mas ele tem que ter um estacionamento, ele tem que ter ao lado do estacionamento, por exemplo, um chuveiro lava-pé que é na altura, né, de uma cadeira de rodas. A praia em si, ela tem que ser tem que ter acesso a essa praia, tem que ter pessoas que estejam lá aguardando. Muitas pessoas com deficiência física não conseguem acessar, fazer o transporte na cadeira anfíbia, né? E ela vai para o banho e no mar tem onda. E como que essa pessoa vai tomar um banho sozinha? Então, eu vejo as pessoas às vezes não têm noção de como que é, né? Essa complexidade de atores e de parcerias, né? Como é que ela Sim, vai muito. chegar? A pessoa que tem que usa um transporte. Eu falei da pessoa que usa carro, né? Porque tem Uhum. pessoas turistas com deficiência que Não. são Uhum. autônomos, outros Uhum. precisam de um Outros que transporte não. público, Uhum. né? Sim. Então, é um conjunto de elementos onde só vai funcionar quando todos os atores estão unidos, né? Para oferecer esse que é um diferencial, né? Uma praia que tem todos esses elementos, esses requisitos, é um diferencial. Né? Aí tem a questão, por exemplo, também dos sinais sonoros, que pode ser utilizado, a questão do quiosque, que não é só para pessoa com deficiência também, né? A questão do conforto térmico, a questão da autonomia, uma criança também precisa. Uma pessoa idosa vai numa praia, quando o sol esquenta, ela precisa de um conforto, né? De um conforto térmico, de uma acessibilidade arquitetônica. E, sobretudo, a questão do atendimento, as pessoas capacitadas para atender essas pessoas. Não adianta só jogar o equipamento lá, né? Está disponível, é acessível, está disponível o equipamento. Letícia, perfeito, assim, você traz reflexões, assim, essenciais aqui para gente. A gente está chegando, infelizmente, no final aqui do nosso bate-papo. Queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade e tenho aqui uma última pergunta. Quais recomendações você daria aos empresários do setor do turismo, para que eles tornem essa atividade mais inclusiva? Em primeiro lugar, antes dos empresários pensarem na questão da competitividade e na questão mesmo econômica, né? Que isso também faz parte do processo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, ele tinha que pensar na questão mesmo da empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa. É uma questão mesmo de humanidade, né? Porque todo mundo vai precisar um dia, né? Se a gente, se eu, você, os empresários, nos tornarmos pessoas idosas, que é o que a gente quer, né? A gente também vai precisar desses espaços adaptados. Olha, a gente tem, por exemplo, os dados da OMS. Só agora, para 2025, a previsão é que a gente tenha no mundo 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, né? Isso é bom, isso mostra que nós avançamos na questão da longevidade, na questão do índice de desenvolvimento humano, na nossa qualidade de vida, e por que não também, né, na humanização, na empatia, né? E a previsão, olha, para 2050, 2 bilhões de pessoas, sendo 80% dessas pessoas vão estar nos países desenvolvidos. E será que esses empresários, eles não se colocam no lugar dessas pessoas? Será que eles não vão precisar frequentar esses espaços adaptados, acessíveis, né? Então, eu sempre penso, em primeiro lugar, da gente se colocar no lugar dessas pessoas e pensar que um dia a gente também, nós, os nossos filhos, pode ter uma intercorrência, nós mesmos podemos ser acometidos a qualquer momento de alguma intercorrência, de algum tipo de urgência que nos leve
a ser uma pessoa que precise dessas adaptações, né? Então é isso, eu acho que a primeira coisa é se colocar no lugar dessas pessoas, entender que cada tipo de deficiência, ela, consequentemente, ela gera um tipo de atendimento, um tipo de equipamento, um tipo de adaptação, e depois do entendimento, é a questão do treinamento. Estou falando demais isso. É a capacitação, é o treinamento para que a gente avance na questão da acessibilidade atitudinal. Podia falar outros, mas eu acho que esses três é o que Não, me tá? vem mais, Excelente, tá excelente. bom? Letícia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi realmente uma grande alegria, né, poder ter essa conversa aqui com uma especialista em turismo inclusivo. E espero que você possa contribuir em outros momentos para o blog também. Muito obrigada. Tá bom, obrigada a você. Eu fico à disposição do blog, da sua instituição também. E se tiver outros momentos para debate, para compartilhamento de informações aqui no Brasil, o Instituto Federal também, que já foi uma vez sua casa, né? Também está de portas Exatamente. abertas. O Instituto Obrigada, Federal aqui Letícia. de Brasília, o nosso campus, né? A nossa área de turismo, hospitalidade e lazer também está à sua disposição, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Letícia.